Não adianta a gente ficar catalogando essas frases. A gente tem que estudar o que gera essas frases, ou seja, a sintaxe. O componente inato, o componente computacional que vai ter em todos os cérebros de todos os humanos. Conclusão, se é inato, se a coisa nasce com você, e se é de uma espécie, ou seja, a espécie humana, não tem como ser diferente para cada um. Chomsky vai dizer que todo mundo nasce com o mesmo sistema computacional. Que consequência isso tem? Todas as línguas são iguais. Todas as línguas são a mesma coisa. Olá, criaturas falantes, bem-vindos de volta para o vídeo aqui do canal GTA. Olá, criatura falantes, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Inventalínguas. Estamos de volta depois de muito tempo aí sem postar vídeo. Eu queria pedir desculpa para todo mundo que assiste os vídeos do canal. Eu tive um problema aqui no encanamento de casa e juntou com vários problemas aqui da universidade e tudo mais. E aí vocês acabaram ficando sem vídeo. Mas não se preocupem, nós estamos voltando depois de quase um mês. E eu prometo que a gente vai voltar para a nossa frequência normal de um vídeo por semana, tá bom? Me desculpem todo mundo, o público do canal Inventalínguas, mas infelizmente foi o que aconteceu. Esse vídeo aqui é um vídeo de adendo, é um vídeo assim de retratação, né? Porque no nosso primeiro vídeo, né, aquele vídeo das várias línguas, se a gente fala várias línguas ou não, no qual a gente faz alguma comparação entre o Saussure e o Chomsky, deu a entender, na verdade, que segundo a teoria gerativa do Chomsky, não existiriam várias línguas, na verdade existiriam apenas uma língua, né? E que todo mundo fala a mesma língua. Eu recebi algumas advertências de alguns colegas para tomar um pouco de cuidado com isso, e aí eu decidi fazer um vídeo me retratando um pouco, né? Então vamos falar um pouco disso. Esse vídeo talvez ele fique um pouco longo ou não, mas basicamente a gente vai ter que aprender um pouco sobre a teoria da aquisição da linguagem segundo o gerativismo, né? Para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa coisa de várias línguas ou não, tudo mais. A aquisição da linguagem segundo Chomsky, ela vai ser desenvolvida principalmente a partir de uma refutação da teoria do Saussure, né? A gente vai falar sobre como acontece essa coisa da aquisição da linguagem no Saussure nos próximos vídeos daquela série do Saussure, né? Das dicotomias. Mas o Chomsky está rebatendo principalmente digamos assim, concepção filosófica do Saussure de língua, de tesouro depositado na mente, né? Se a língua é um tesouro depositado na mente, significa que a criança está lá, recebe os estímulos, e aqueles estímulos são depositados na mente da criança, né? Todos aqueles dados das línguas, e elas aprendem a falar a partir disso. E se baseia no behaviorismo, né? Aquela coisa do estímulo-resposta. E aí o Chomsky vai rebater isso dizendo que, independente se a criança recebe muito estímulo ou não depende da região também, a idade é igual, né? Elas aprendem, por volta de 2 anos, elas aprendem a falar, independente da região, independente se recebe estímulo ou não, se os pais são mais letrados ou menos, todas as crianças aprendem a falar nesse período. E aí o Chomsky vai dizer, somente por estímulo seria provavelmente impossível que as crianças aprendessem. E ele vai se basear essa sua afirmação no princípio da pobreza de estímulos. A pobreza de estímulos é o seguinte, tem muitos estímulos para as crianças, esse nome pobreza dá a entender meio errado, né? Mas é o seguinte, há muitos estímulos e desorganizados, né? A criança está lá brincando e ouve o adulto falar várias palavras aleatórias que não tem organização nenhuma, então são muitas informações de uma maneira desorganizada. E segundo Chomsky, isso não é suficiente para a criança aprender uma língua. E ele vai dizer que, para que a criança realmente tenha essa aquisição da linguagem, tem que ter alguma coisa que intermedie esses dados, né, exteriores, os estímulos, e a organização interior, cognitiva da criança, para que ela realmente aprenda a língua, né? Porque segundo a teoria do Saussure, ele é baseado numa coisa behaviorista, de estímulo, né? Então é como se fosse uma caixazinha
que a gente colocasse vários dados nela, e a partir daqueles dados, daquela caixa, né, sem nenhuma intervenção da mente da criança, a criança pudesse aprender a língua. Mas aí o Chomsky vai dizer, não é bem assim que acontece. Tem que ter alguma coisa na cabeça da criança que intermedie esse diálogo entre os dados externos e o funcionamento interno, para que ela realmente aprenda a língua, porque só os dados não é necessário. E aí ele vai criar o conceito de faculdade da linguagem. Faculdade da linguagem seria um dispositivo inato da espécie humana, né, que a gente adquiriu através da evolução, segundo Chomsky. E esse dispositivo ele seria responsável especificamente pela atividade da linguagem. Chama-se faculdade da linguagem, né? Esse dispositivo, como ele é inato, para toda espécie ele vai ser igual. Por isso que eu acabei afirmando naquele vídeo lá que, digamos assim, todas as línguas seriam a mesma, mas não é bem assim. Para a gente ficar um pouco mais claro a respeito dessa afirmação, vamos pegar esse conceito aí de faculdade da linguagem, que é um dispositivo inato, segundo Chomsky, né? E vamos destrinchar isso aí. Segundo Chomsky, esse dispositivo, chamado faculdade da linguagem, inato, biológico, né, no cérebro, ele é governado por regras, né, de funcionamento, regras de computação, digamos assim. Lembrando que o Chomsky ele foi muito influenciado também, ele participou dessa coisa da corrente lógica, do pensamento e tudo mais, né? Então essa coisa de computação é muito presente, né? Então o dispositivo faculdade da linguagem ele tem regras de funcionamento e de computação desses dados, para como a linguagem vai funcionar. Essas regras elas são reunidas num catálogozinho de regras, né? Como se fosse uma biblioteca de programação, né? de funcionamento, chamado gramática universal. Esse nome ele vai estar muito presente em Chomsky, né? Universal. O nome universais linguísticos, vai estar muito presente na teoria do Chomsky, porque justamente é muito importante para ele que existam elementos da língua que sejam universais. Porque justamente ele está falando sobre uma teoria que prevê um dispositivo biológico. Então, se é biológico, tem que ter na espécie toda do mesmo jeito, né? Então, a faculdade da linguagem, esse dispositivo que está no nosso cérebro, segundo Chomsky, ele vai ser governado por regras universais da gramática universal. Essa gramática universal, para o Chomsky, o principal aparato dela é a sintaxe. O principal sistema computacional da faculdade da linguagem, do nosso dispositivo. E em todas as línguas ela vai ser igual. Eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre o Chomsky e explicar, destrinchar tudo bonitinho a respeito dessa parte da sintaxe, né, de como funciona a faculdade da linguagem. Para o Chomsky, o funcionamento da nossa cabeça, do nosso cérebro, é a partir de uma concepção modular, né? Isso vai estar muito presente também na teoria gerativa, esse nome modular, módulos, né? Porque justamente módulo, a concepção modular do funcionamento cognitivo é que existem áreas específicas ou módulos específicos para desempenhar cada coisa, né? Então existe o módulo da linguagem. O módulo da linguagem dentro da nossa cognição é desempenhado pela faculdade da linguagem, certo? E por sua vez, a própria faculdade da linguagem vai ter módulos também. Vai ser dividido em módulos. E o módulo principal que governa todos os outros módulos dentro da linguagem é a sintaxe. E dentro de todas as línguas naturais que a gente conhece, inglês, português, espanhol, alemão, russo, japonês, a sintaxe vai ser a mesma coisa, certo? Por isso que eu afirmei um pouco categoricamente de que as línguas só seriam aparentemente diferentes. Retomando tudo, para o Chomsky há um órgão inato chamado faculdade da linguagem, está no nosso cérebro, né? Ele funciona a partir de uma concepção modular da cognição, ou seja, esse órgão ele cuida especificamente da língua e não participa, nenhum outro módulo da mente, digamos assim, participa desse funcionamento da língua, só esse, a faculdade da linguagem. E a faculdade da linguagem segue regras da gramática universal, que por sua vez também funciona em módulos. E o módulo principal é a sintaxe, certo?
E aí, como esse dispositivo vai ser igual para todas as mentes de todos os seres humanos, o módulo vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Por isso que eu afirmei um pouco categoricamente que as línguas são só aparentemente diferentes. Porém, tem outro conceito que o Chomsky vai trabalhar, aliás, tem outros dois conceitos que o Chomsky vai trabalhar, que é de língua I e língua E. Esses dois conceitos são extremamente importantes para a gente entender essa coisa das línguas, se são diferentes ou não. Até agora eu falei da parte que é igual. A parte das línguas que é igual para o Chomsky é essa parte da faculdade da linguagem, da gramática universal, dos módulos, da sintaxe. Tudo isso vai funcionar do mesmo jeito em todas as línguas. Por quê? Porque faz parte de algo inato, faz parte de algo biológico, então é algo que todos compartilham, certo? No próximo vídeo que eu vou postar, menos demorado, porque eu sei que vocês ficaram sem vídeo muito tempo, mas no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a parte diferente, certo? A parte igual é essa parte biológica, faculdade da linguagem, dispositivos, módulos, inatos, tudo isso mais, tá bom? Mas concluindo aqui esse assunto das línguas, concluindo parcialmente, né, porque no próximo vídeo a gente vai concluir de verdade, mas para o Chomsky, como o grande funcionamento da língua é graças a um aparelho biológico, todas as línguas vão compartilhar uma gramática universal, umas regras de funcionamento que são iguais. Ou seja, segundo essa parte biológica que a gente tem do Chomsky, as línguas vão ser iguais em algum sentido, certo? Elas vão compartilhar uma estrutura igual em um sentido, certo? No outro vídeo vocês vão acabar percebendo também que tem algumas coisas diferentes. Então, para a teoria gerativa, as línguas elas não são nem totalmente a mesma coisa, nem totalmente diferentes entre si, certo? E a parte que é diferente a gente vai tratar no próximo vídeo. Esse assunto é um pouco extenso e eu pretendo fazer vídeos muito mais elaborados assim sobre a teoria gerativa. E eu acho que especialmente depois daquela série de vídeos do Susi, a gente pode fazer tipo um mini curso da gramática gerativa, da teoria chomskiana, e destrinchar isso aí bem legal, tá? Mas por enquanto, vamos terminar só esse assunto das línguas e se inscreva no canal, dê uma curtida aí, ative o sininho para chegar todas as notificações para vocês, e eu juro que eu vou fazer muitos vídeos de novo, toda semana postar um vídeo novo pra vocês, porque foi quase um mês e é isso aí. Obrigado por assistir mais um vídeo e até mais.